Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidas, eu e a Homes. Fazemos mais uma live da série Conversa Desfiada. Começamos semana passada com o nosso assunto sobre modelagem zero waste. Oi, Homes. Estou aqui com o Oi, filtro, Ana. vou conseguir colocar o filtro. Tá linda! É que Chofecita. esse meu perfil contém muitos filtros salvos, por isso que eu consigo. Então, eu estava aqui contando para eles que essa série é mais uma, né, da Conversa Desfiada, e que cada semana a gente vai fazendo um canal diferente. Então, a semana passada foi no da moda, essa semana é no Nalu Moda, nas próximas a gente vai variando e tendo os nossos convidados. Então, se vocês quiserem, né, se vocês não quiserem perder nenhuma, vocês podem seguir os perfis. Nalu Moda, Pense Ateliê, Ana Luísa Olivetti, da Moda, Romilda, Holmes Gomes, né, Holmes? Uhum. E aí vocês conseguem ter acesso a todos os bate-papos que vai ficar nessa multifocal, multiplataformas, na verdade. E depois a gente também está replicando esse vídeo no canal do YouTube. Então, se vocês quiserem procurar o canal do YouTube chamado Conversa Desfiada, eles estão salvos lá. E a cada semana um vídeo novo para vocês. E aí, Holmes, fala agora um pouquinho com a galera. Isso, gente, boa tarde. Obrigada por estarem aqui mais uma vez acompanhando a gente. A gente ficou super feliz com a semana passada, que foi a nossa primeira live, e a gente teve um resultado super bacana. Muita gente veio conversar depois, falar que gostou muito. E a gente se animou e a gente já convidou um monte de gente, vai ter assunto, nossa, para muito tempo. Mas a gente ainda quer que vocês deem sugestões, né? Porque afinal de contas aqui é uma conversa e é legal que tenha participação de quem está assistindo, de quem está gostando. Então, tanto vocês podem mandar perguntas durante a conversa, a gente vai a gente tenta ler e responder todo mundo na medida do possível. E também a gente quer que vocês mandem sugestões de temas, porque às vezes a gente acha que uma coisa é mega incrível, super interessante e a galera não curte. Então a gente quer fazer um canal de comunicação em que as pessoas que descompliquem, hoje o tema é descomplicando os tecidos, mas que tenham outros temas sobre moda, comportamento, cultura e que seja do interesse da maioria das pessoas. Como aqui a live agora ainda só tem como ter duas pessoas simultaneamente, Sim. hoje eu vou ficar ausente, a Ana vai conduzir. E ela vai ficar com a nossa convidada, que é a Rafaela Lacerda. Daqui a pouco ela tá aí. Eu já vi que ela já chegou, que é da Tesourinhas. E numa próxima semana eu fico conduzindo a live, a Ana sai, a gente vai ficar assim. Mas eu vou estar aqui acompanhando, tentando responder também aqui quem perguntar, chamando a atenção das meninas para perguntas. A gente tem a caixinha de perguntas que uma coisa é vocês estarem fazendo os comentários e outra coisa é colocar na caixinha de pergunta. A caixinha de pergunta ela parece mais fácil, né? Os comentários às vezes quando tem muita gente comentando, a gente perde. Então, pela caixinha de perguntas, às vezes fica mais fácil. Então, vai ser a live hoje, como eu falei, é Descomplicando os Tecidos. Essa ideia surgiu de uma conversa do grupo do Fashion Revolution Brasília, em que as pessoas falam que às vezes vão comprar tecido e elas não entendem de tecido, não sabem perguntar, né? Não sabem, compra meio que gato por lebre, tem que confiar muito na pessoa que está vendendo, se ela está dizendo que aquilo ali é uma seda. Então, tipo assim, eu não entendo direito, então eu acredito que é uma seda. Ela tá me dizendo e o preço tá bem preço de seda mesmo. Então, é meio que isso, né? A gente tá tentando fazer aqui essa conversa e trazer uma informação que seja bacana para todo mundo no dia a dia, tentando descomplicar mesmo, assim. Então, se vocês quiserem fazer pergunta mesmo, pergunta, coloca na caixinha de perguntas, que aí a gente projeta na tela, todo mundo vê, a gente discute a respeito disso e vai ser mais interativo. A Holmes também vai colocar as sugestões na caixinha também, para a gente colocar mais evidente aqui os comentários.
Isso. Então agora eu dou um tchauzinho, vou ficar aqui nos bastidores e eu vou dar lugar para Rafa chegar. Beijinho, gente, até daqui a pouco. Beijo, Holmes, fala com a gente aí. Tá. Beijo. Bora lá, Rafinha. Chega aqui com a gente. Vem falar pra gente um pouquinho. Fala um pouquinho pra gente Oi, de tecido, Rafa. Chega! Tudo bem, tudo Rafa? bom, gente? Ai, Como é gente, eu que acabei tá? de ir no automático e a Holmes não se despediu direito, mas depois ela volta aí, qualquer coisa também, né? Mas, oi, gente, tudo bem? Já tô vendo que já tem uma galera aí. Ô, Rafa, antes da gente começar a falar do assunto, fala pra gente um pouquinho sobre você, Sim, né? sim, Pra quem não te conhece, te conhecer e a sim, gente criar uma intimidade com todo mundo. claro. Oi, Serginho, agora que eu vi o Serginho aí também. Gente, eu sou a Rafaela Lacerda, né? Eu me formei aqui em Brasília em 2006, na AD1. Tive aula com as minhas queridas mestras aqui presente, Ana Luísa Olivetti e Holmes, né? A Holmes também me deu aula na AD1. Eu me formei em 2006. Em 2007, eu comecei uma pós-graduação, né, de fashion design, porque eu tinha me formado naquele curso que era TPM, né, era o Tecnologia dos Produtos da Moda, que formavam gerentes de produção, né, aquela época em Brasília, que era a demanda que tinha das confecções locais. Engraçado, né? Uma demanda que, na verdade, eu não sei se ela funciona, né? Porque a gente não tem empresa com grande porte para a gente ter gerente de produção, né, Rafa? Pois é, mas naquela época tinham algumas, né, e o curso Mas ele eu acho que era a ideia mesmo, né? A gente precisava melhorar a base produtiva para depois termos criadores de moda, né? Então, eu acho que exatamente, foi um curso que chegou a atender também ali naquele tempo, né, o mercado local, né, antes de bastante. um de terceirização da confecção para esses países asiáticos, né, enfim, como a gente sabe que depois isso se propagou, né, muito forte. E aí logo depois, né, eu me formei, eu trabalhei na Água da Ilha, trabalhei um ano na Água da Ilha, operando CAD Audaces. Ai, gente, desculpa, às vezes acontecer algumas intervenções. Tá olhando pra minha filha. Então, eu trabalhei com CAD Audaces, né, até 2008. Logo depois, eu fiz uma pós-graduação de Fashion Design. Foi aí que eu entrei no Fashion Design, né? Pelo IESB, pelo IAD, que era uma parceria com o IESB, tive aula com o João Braga, foi incrível, assim. Todos os professores eram de fora, era muito bom. E aí, gente, logo depois, né, que eu terminei a pós-graduação, eu comecei a dar aula no Senai, fui instrutora da Olimpíada do Conhecimento, cheguei a participar um pouco do projeto de uniformização da Polícia Rodoviária Federal, que foi um projeto grande que teve ali entre 2008, 2009, 2010. Fiquei no Senai até 2010, depois eu fui para a AD1, né? Trabalhei aí com a Ana, né? Eu dava aula de Sim. clínico na AD1, de sociologia da moda, vários outros assuntos. Foi uma fase muito legal. Aí logo depois comecei a trabalhar na Dois Tempos, aí eu engravidei, tirei um aninho sabático da minha vida. E aí, hoje em dia, eu trabalho no IESB, né? Sou professora do curso de design de moda desde 2016, no IESB. E aí, lá, Muito eu bom, fiz Rafa. a disciplina de tecnologia têxtil, que é o que vamos falar hoje. Sim. Então, a Rafa vai falar para a gente um pouquinho sobre as fibras, as principais fibras que a gente usa mais comumente, né? A gente não vai explorar o ambiente das fibras que a gente quase não tem contato no mercado, mas as fibras que a gente tem no mercado, que a gente pode comprar, não só para fazer industrialmente, mas a ideia também é fazer uma confecção em casa, né? Fazer as suas próprias roupas, fazer seus próprios experimentos. E muitas vezes a gente acaba nas mãos de um vendedor
nos vendendo o gato por lebre, né? Então a Rafa vai falar pra gente um pouquinho dessas fibras e como é que a gente pode fazer a identificação dessas fibras de uma forma simples para que a gente não compre errado, né? Então, Rafa, se você precisar de alguma imagem, você me pede, Tá bom. mas pode começar a falar sobre o seu Tá. assunto aí. Eu queria primeiro falar, gente, só para a gente entender, né, como que funciona a classificação das fibras, né, no mundo que a gente vive. Porque a gente tem dois tipos principais de fibras, que são as fibras naturais e as fibras químicas, né? E dentro das fibras químicas se divide entre as artificiais e as sintéticas, né? Então é muito interessante a gente ter na cabeça que a gente tem três tipos principais de fibras: as naturais, as artificiais e as sintéticas, né? Partindo daqui, a gente começa pelas fibras naturais, né? Que são umas das mais comuns do mercado, que a gente tem no mercado, né? Como, por exemplo, o algodão, né? O algodão é uma das fibras que a gente mais utiliza, né? Logo depois do poliéster, né? Que a gente vai deixar o poliéster para o final, porque é uma fibra sintética. E aí, gente, eu queria falar um pouco para vocês, né? Porque as fibras vegetais não, naturais, elas são divididas em vegetais, né? Do reino vegetal e do reino animal. A gente vai começar... Rafa, espera só um pouquinho, deixa eu só interromper. Voltando um pouquinho aqui no seu currículo, a gente tem uma pergunta da Kika, que ela quer saber se você já estudou fora do país. Não, nunca estudei fora do país. Sempre por aqui. Sempre em Brasília. Na verdade, eu cheguei a fazer uma pós-graduação, começar uma pós em Goiânia, mas eu não concluí essa pós porque eu engravidei, aí foi bem na época que eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. E aí eu falei, não tem condições de ficar indo. Era um bate-volta louco, gente. Eu saía de Brasília, assim, sexta-feira à tarde para ter aula à noite. Aí no dia seguinte eu tinha aula o dia inteiro e voltava para Brasília no próprio sábado. Então era muito cansativo. É mas complicado, não né? fora, só por aqui mesmo. Não, mas é legal, porque isso é importante também de dizer, né? Que você conseguiu construir muita coisa só com o que a gente tem aqui em Brasília e esse mundo maravilhoso que a gente tem na internet hoje em dia, né? Então, a gente consegue muita coisa. Não, e esse mundo maravilhoso do networking, né, gente? Porque é uma construção de todo um processo, né? Então, é o networking, é um livro, é o compartilhamento, é a troca, né? As verdadeiras escolas também que eu tive foram as confecções que eu trabalhei, né? Há 2 tempos, gente, para tecido foi de fato uma escola, né? Então, a gente tinha ali que pegar o tecido lá no estoque e inventar alguma coisa, né, com aquele tecido. Então, aquilo realmente foi botar a mão na massa e viver essas experiências trabalhando mesmo, que eu fui aprendendo cada vez mais. Legal. E esse universo do tecido é um universo bem vasto, né? Sim. Porque a gente tem muito hábito de associar o tecido à fibra, né? E não necessariamente, né? Na verdade, não tem nada a ver, né? Uma fibra é uma fibra, um tecido é um tecido, qualquer tecido faz com qualquer fibra, né? Isso é legal também a gente deixar claro para a galera. Exatamente. Hoje mesmo eu só consegui um pedaço de viscolaicra, que é uma malha de viscose, mas eu vou queimar ela e vocês vão ver que é a viscose, né? Porque não é aquela viscose tipo canga que a gente está acostumado. Não, tem a malha, que é um tipo de construção, e tem o tecido plano, que é outro tipo de construção, né? E isso é assunto para a próxima live, né, Ana? Exatamente, a gente tem muito pano para manga aqui. É muita coisa, né? Muita coisa. Então pode voltar esse é o assunto que eu te interrompi, desculpa. Marina, pode interromper a hora que vocês quiserem. Galera, então olha só, vamos começar primeiro pelas fibras naturais de origem vegetal, tá? Que aí é o linho, que vem do caule de uma planta, é o cânhamo, que também vem do caule de uma planta, é o algodão, né? Que eu trouxe um algodão cru pra gente tacar fogo nele, ver como que ele vai se comportar, né? Com o fogo, que tipo de cheiro que ele exala, que tipo de resíduo também, né? Ele deixa ali. E o algodão, gente, ao contrário do linho, por exemplo, que vem do caule, ele vem de uma semente. Né, a semente do algodão, que ela abre em 12 horas até 24 horas tem que ser colhida, porque senão ela
murcha, né? E não dá para aproveitar ali aquele produto, né, da fibra do algodão. Galera, eu queria... Ana, vamos colocar naquela imagem botânica? Não sei se a gente já parte... Porque eu fiz assim, a primeira imagem que eu te passei foi aquela que tem uma classificação das fibras. Essa. Isso. E aí também fala, gente, um pouquinho, né, dessa classificação das fibras naturais especificamente, né? Que temos aí as vegetais, que são essas que eu falei, o linho, o algodão, o cânhamo. Tem outras, né? A juta, por exemplo, também é uma fibra, né, de origem vegetal, animal, ou de origem vegetal natural. E a gente também tem as de origem animal, que são os pelos e as secreções, né? Que aí, no caso, são as lãs diversas, de diversos carneiros, ovelhas, alpacas, lhamas, diversos tipos de pelos, né? De animais. Tem até um coelho, que é o coelho angorá, que a gente também consegue tirar esse pelo, né, do coelho, mas é uma maneira antiética, nada sustentável, né? Um dia, quem sabe, eu falo com vocês, mas é bem triste a questão da extração desse pelo do coelho. E a gente também tem a secreção, que é o caso da seda, né? Que é o bicho da seda, é uma larva que ele come a folha da moreira, e aí ele espelha ali uma secreção. Na medida que ele espelha aquela secreção, ele vai fazendo um casulo que tem um fio único, né, contínuo, é a única fibra contínua, né, do meio natural que temos. Todas as outras fibras, elas são descontínuas. E em um simples casulo pode ter até 1,5 km de fio. Né? Então, é muito leve, muito... Só que ele vem ali de uma proteína, né? Assim como o pelo. E, gente, é muito engraçado, porque quando a gente queima, a gente sente exatamente isso. As fibras de origem vegetal, elas têm cheiro de celulose. Assim, é nítido. É aquele cheiro... queimado, né? É o queimado. Porque vem ali da celulose das plantas, né? Um carboidrato das plantas. E, ao contrário, nos animais é muito diferente, né? Porque a lã, ela tem cheiros de cabelo queimado, né? A gente associa muito ao nosso cabelo, porque é o pelo, né? E a secreção, ela lembra cheiro de galinha sapecada, assim, galinha queimada, pena queimada, sabe? E ela tem também aquele cheiro de proteína, sabe? É muito engraçado, né? Mas vamos lá, vamos passando para o algodão, Ana. Para aquela imagem do algodão, que a gente vai falar agora um pouquinho sobre as características, né, de cada uma dessas fibras. Eu tô com o algodão aqui na minha mão. Geralmente, gente, ele é super confortável, né? Ele é mais macio, ele tem uma troca de calor maior, né? Porque ele absorve mais umidade também, o algodão. Por isso que quando a gente fala da questão da calça jeans, por exemplo, que é feita com uma fibra de algodão, que como gasta tanta água, né, para fazer, para lavar, para manter uma calça jeans, é justamente por essa propriedade absorvente, né, que o algodão tem. E só que ele, assim, gente, ele é muito versátil, ele é biodegradável. A gente tem aí várias questões, né? Hoje em dia tem vários tipos de algodão, né? Tem o algodão orgânico, né? Tem o algodão colorido, né? Egípcio, enfim, temos diversas qualidades, né? Mas cada tipo de algodão, ele fornece ali um tipo de fibra. Então, o algodão orgânico, como ele... Olivia, pelo amor de Deus. Desculpa, gente. Algodão orgânico, Sem problema, Rafa. É uma fibra mais curta, né? Porque ele não tem aquele mesmo processo de um algodão egípcio, por exemplo, né? Que tem uma fibra super longa e o comprimento da fibra, ele vai determinar também a qualidade depois daquele tecido, daquela peça, né? E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre... Ou não? Travou. Eu travei para... E a Rafa travou aqui pra gente. Então, mas a gente tem essas surpresas, né? A Olivia estava ali super participativa. Bota a carinha dela aqui para todo mundo ver um pouquinho, Rafa.
Tá sem áudio. Tá sem áudio. Tá sem áudio, eu também não tô ouvindo. O que será que aconteceu? Vê se você sai e entra. Gente, agora o áudio voltou. A gente teve que desconectar a Rafa, mas a gente vai trazê-la de volta agora. O som tá funcionando? Posso chamá-la novamente? Então, estamos aqui. Vamos chamar a Rafa de novo. Vamos ver se agora o som volta. Obrigada, Renata. Agora a Rafa voltou e temos som. Aí, Rafa! Oi! Voltou com som. Probleminhas técnicos. Galera tava aqui enlouquecida. Queremos a Rafa. Não pode sair desse jeito, não. Pois é, gente. Voltei. Vamos lá que o assunto, ó, eu vou dar uma corridinha aqui, mas qualquer coisa, galera, me interrompam, façam perguntas, tá? Eu quero também que vocês participem aí dessa conversa junto comigo. Gente, então, né, a gente falou um pouco sobre o algodão, né, nessas questões de características físicas, conforme o nosso corpo, conforme o conforto, né, e agora a gente vai falar um pouco das características dele em relação ao meio ambiente, né. Então, quando ele não é orgânico, ele faz-se o uso de muitas... Ai, meu Deus, eu A travei de internet novo. não tá boa, não. Eu tô no 4G, sabia? Que estranho. Oi, Sandra, tudo bem? Agora a Ana que travou. Aí. Tô aqui. Alan, tudo Eu bem? Do também. outro lado do mundo. Então, continua falando aí, que aqui a sua imagem tá travada, mas tá tudo bem. Vamos tentar continuar, né, gente? Vamos Acho que lá. agora vai. Omara. Agora foi. Mas, gente, quando ele não é orgânico, ele faz o uso de muito pesticidas, né? Porque o algodão, ele é uma planta que atrai muita praga, muita praga. Essas pragas, elas vão deixando o algodão com menos qualidade, porque elas vão comendo, né? E aquele fio, ele vai ficando picado, né? Então, ele tem esse problema, né? Mas ele é biodegradável, ele pode ser tingido naturalmente. Ele também tem aquela questão de que ele consome muita água. Ele consome muita água tanto para produzir como para se manter, né? Para lavar ele e tudo mais. Vamos pro linho, amiga. Gente, eu não tenho nenhuma amostra de linho aqui. Todas as minhas amostras ficaram no IESB. Mas o linho também ele vai ter uma característica muito parecida com a do algodão, né? Ele é biodegradável, ele absorve bastante umidade, ele tem um cheirinho de celulose, né? Quando a gente queima ele. Ele é durável, né? Uma fibra muito durável. Ele vai ficando macio conforme o tempo, conforme você vai usando. Ele tem uma questão que ele amarrota bastante, né? E isso acaba tendo, né? Acaba também tirando um pouco ali da sustentabilidade dele. Depois queima, Quando ele é Júlio, novo, ele ele vai parece a lã também, belisca horrores, né? ele incomoda, né? Ele Branco.
calça e camisa o dia inteiro. Ele trabalhava no bar, ele era dono de um bar, trabalhava o dia inteiro no bar, vestido de camisa e calça de linho branco. E eu acho que essa minha paixão por linho vem dessa época. Mas ele vivia amarrotado. E ele sempre falava, o linho amarrotado de usar é chique. Não é chique amarrotado de mal passado. Então tinha que estar bem passado e todo amarrotado do uso só. Mas era muito interessante. Pergunta aqui interessante, ó. Se é normal o linho ficar gasto no entrepernas? Dependendo da construção têxtil, é sim. Se ela não for uma construção têxtil de sarja, por exemplo, que é uma construção mais robusta, digamos assim, se for uma construção tela, Serginho, ele vai ficar desgastando mesmo. Acho que quanto menos entrelaçada essa trama do tecido, né, mais ele vai gastar, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, a construção sarja, ela já é besta, né? O vídeo da Rafa não tá muito bom, tá travando demais. Vamos queimar a nossa primeira fibra? Vamos lá, Rafa. Começar com o algodão? Ó, vamos. Deixo, gente, um copo com água aqui do meu lado para prevenção, né? Caso tenha controle, né? Então, por medidas de segurança, eu coloquei aqui do lado, né, um potinho com água, né, só para eu não causar nenhum acidente na minha casa, né? Ô, Rafa, então, vamos lá, gente, já tem só um uma pouquinho, Rafa. Diga. Fala por que a gente vai fazer esse teste da queima. Qual é por que a gente vai fazer a queima? O que ele vai ajudar a gente a entender? Então, o teste da queima, ela ajuda a gente a entender de que universo que é esse tecido, né? Se ele vai ser de um universo vegetal, animal, natural, né? Sendo esses dois. Ou se ele vai ser de um universo artificial, que dá para também é feita com celulose, mas é misturada a celulose, uma pasta de celulose com ácidos. Então, tem como a gente identificar um cheiro um pouco mais apimentado, assim, um pouco mais ácido mesmo. Então, dá para a gente fazer essa identificação de diferença entre as fibras artificiais, naturais e sintéticas. Tá, então. Né? E principalmente as sintéticas. Como elas vêm de petróleo, carvões, né, naturais, ela fica com uma superfície plástica, né? Mas o objetivo principal é você identificar um pouco mais as fibras, né? Que você tá ali utilizando. Gente, eu preciso dar um recado muito importante. Porque, assim, essa técnica de queimar, eu já uso ela há muito tempo com os meus alunos. Para você chegar numa loja, não é assim, tá? O pessoal de loja de tecido, geralmente não... Ó, o Apolo, Rafa, fez um comentário aqui. Uma tirinha, uma lasquinha do tecido, só para se servir. O Apolo ele fez um comentário aqui, ele falando assim, acho válido lembrar que os substitutos para o algodão feitos de celulose, de onde vem essa madeira? Acredito que se compararmos ao consumo de água do algodão, fica pálido diante do consumo de água do eucalipto. A gente vai chegar
lá nessa questão da onde que vem essa madeira. Peraí, ela perguntou, peraí. Acho válido lembrar que os substitutos para o algodão feitos de celulose. Que há substitutos. E de onde vem essa madeira? Na verdade, gente, o algodão, ele é composto, a semente dele é composta por 90% de celulose, quase, né? Então, a celulose do algodão, ela vem diretamente do capulho, né? Que é essa semente do algodão. Já a celulose que é feita a viscose, por exemplo, que é uma artificial, ela pode ser vinda tanto de um subproduto do algodão, que é um capulho que é descartado depois que se tira ali toda aquela fibra, né? Deixa ali um resíduo, né? Que vira um subproduto que iria para o lixo, e aquele subproduto também tem cerca de 70% de celulose. E aí é utilizado também para fazer as fibras artificiais. Mas aí são celuloses de diversas plantas, né? A gente vai chegar... Peraí, Rafa, peraí, só um pouquinho. Rafa, você não tem como colocar um fone pra gente ver se o seu áudio corta menos? Ele tá cortando muito o seu áudio. Ixi, peraí. Posso tentar. Gente, o Apolo colocou uma questão interessante aqui, se alguém quiser contribuir. Ele fala que se a gente for analisar o consumo de água para a gente tratar o algodão e o desflorestamento, né, para conseguir a celulose para os tecidos de base em celulose, eles são meio que comparados, né? Então acaba sendo uma pela outra. Acaba sendo um pelo outro, Apolo, mas hoje a gente está achando outras formas de conseguir essa celulose, ainda bem, né? Então tem muitas empresas usando o próprio resíduo do algodão para extrair essa celulose. Existem as florestas de reflorestamento. E também tem algumas empresas já, como a Lenze, que está refazendo o processo têxtil, né? Então, eles estão desfibrando o algodão já de um tecido para refazer outras fibras celulósicas. Então, tem muitas questões aí envolvidas, né? Quando a gente fala do universo têxtil, é bastante polêmico, né? Tem muitas coisas que são complicadas. Rafa, eu acho que melhorou. Vamos lá. Sim. Não, melhorou. Ai, ótimo. Não, e a própria Lenzing, ela foi pega, né? Porque assim, gente, a questão do Tencel, o Tencel é um tecido que foi desenvolvido pela Lenzing, né? E a questão sustentável do Tencel era justamente não utilizar a celulose de árvores nativas e sim de reflorestamento. Só que pegaram eles, parece que em 2018, numa floresta nativa em Bangladesh, sabe? Então, assim, existe também muito greenwashing, sabe? Até com essas empresas que criam essas fibras, é muito complicado. O buraco é muito embaixo, assim, sabe? A safadeza vai existir de todos os lados, né? Por mais que eles acabam maquiando algumas coisas, sempre a gente vai descobrir alguma coisa, porque é um universo muito grande pra gente conseguir cuidar de tudo, né? Sim. Ai, que bom que melhorou, gente. Ai, graças a Deus. Então vai lá, Rafa, te devolvo a palavra aí. Gente, vamos começar a queimar, né? A próxima imagem aí que a Ana ia passar depois do linho. O linho, gente, só para concluir sobre ele, sobre as questões mais sustentáveis, né? O linho também é utilizado alguns tipos de agrotóxicos e isso acaba também tirando um pouco da sustentabilidade dele, desse caráter mais sustentável. É claro que também existe o linho orgânico, né, hoje em dia. Vamos partir para o cânhamo, tá? Vamos só falar um pouco sobre o cânhamo. O cânhamo, ele ainda é uma fibra um pouco difícil de achar no Brasil, mas é possível. Já vi alunos meus lá do IESB que compraram ribanas de cânhamo com o Weber Lopes, né, que é o cara da Etnobotânica, que é uma empresa super legal aqui do Brasil, né? De Minas, se eu não me engano, a Etnobotânica, e ele faz uma ribana de cânhamo que é incrível, gente. O cânhamo, ele é um produto que ele foi parado de ser utilizado, né? Pararam de utilizar ali por volta da Segunda Guerra.
Então, gente, eu tenho cânhamo, mas ele não tá aqui comigo. Ele tá lá no IESB, olha só que pena. Mas ele tem cheiro de celulose, não adianta nada. Todo mundo fica super curioso, super interessado. Mas quando a gente queima, né, é o mesmo cheiro do linho praticamente, justamente porque vem do mesmo lugar, né, do caule, né, das plantas, dessas respectivas plantas, né, o linho e o cânhamo. Gente, mas o cânhamo, ele é hipoalergênico, ele é biodegradável, ele protege o solo de erosão, né, ele não consome muita água, ele não consome pesticida. As peças geralmente são duráveis, acontece a mesma coisa do linho, né? No começo pinica um pouco, é meio grosso, meio rústico demais, mas conforme você vai lavando e você vai usando, ele vai ficando mais confortável, ele vai ficando mais gostoso de ser utilizado. E ele, assim, infelizmente a gente tem esse problema hoje em dia da legislação, né? E enfim, e ele não tira, é muito engraçado, porque ele não tira, gente, nutrientes do solo. Ele é considerado uma das fibras mais sustentáveis que a gente tem por aí, né? Justamente por não agredir tanto o meio ambiente como as outras fibras, né? Então vamos lá, galera. Terminando, eu acabei a parte agora de fibras vegetais. Então eu vou queimar a fibra vegetal que eu tenho. Vamos perceber. A primeira coisa que eu percebo é como a chama Comporta. como ela acende, né? Isso, se ela cresce e depois ela diminui, se ela cresce, se ela pipoca. Então eu vou anotando, sabe? Eu tenho aqui uma tabelinha, né? E aí eu vou anotando nessa tabelinha. E eu ainda falo para os meus alunos também, quando eu dou aula, eu falo para eles também queimarem tudo que eles tiverem em casa e depois irem anotando que cheiro que eles sentiram, né? Como é que foi o calor, como é que a chama acendeu, como é que foi o resíduo, né? Se foi um resíduo de pó, se foi um resíduo que é uma bola plástica, né? Que isso tudo também vai fazer a diferença. Vamos lá. Galera, olha só. O algodão, ele não acende, né? A gente taca fogo e ele fica ali. Às vezes ele dá uma levantada na chama, dependendo do vento que tem, né? Mas ele, ó, arde bem devagarzinho. Tá vendo? E cheiro, gente, de papel queimado, tá? Eu vou ir apagando ele. A cinza dele, o resíduo também, ó, se vocês perceberem, é um resíduo muito parecido com o de papel também. Ele vai ficando essa cinza, né? Que é tipo uma penugenzinha, uma cinza que você pega e ela se desfaz no seu dedo, tá? A maioria das fibras vegetais, elas vão ter essa resposta, né? Como teve aqui o algodão. O linho vai ser muito parecido e o cânhamo também vai ter um cheiro, uma reação muito parecida. E aí, gostaram? O que vocês acharam? A galera tava aqui pedindo ensandecidamente para você queimar logo, que eles estavam ansiosos para queima. Vamos pro próximo, que a gente não tem muito logo, tempo, Rafa. Bora pro próximo. Gente, vamos falar um pouquinho já? Vamos falar um pouquinho da seda. Ai, meu Deus, cadê minha seda? Então, vale ressaltar que todos os tecidos de origem vegetal vai exalar mais ou menos o mesmo cheiro, que é um cheiro de papel queimado. Isso, né? De papel queimado. Isso, de papel queimado. Ô, Rafa, voltando um todos pouquinho eles, cânhamo, por eles... só rapidinho. Claro. Na época que eu estudava, que eu estava na faculdade, que a gente estudava o cânhamo, a gente não conseguia uma fibra muito agradável ao toque. A gente não conseguia chegar numa fibra gostosa como o algodão na pele. Por isso também que ela não teve tanta divulgação, porque ela ficava meio rústica, meio agressiva para a pele. Eu não sei se hoje já mudou. Sim. Mas ela não era gostosa, mudou um né? pouco, porque não era gostosa. Mas você já viu o processo de amaciamento do linho? Ele passa... Eu já vi um artesanal, depois eu posso até mandar para vocês.
é muito interessante, né? Porque eles vão batendo na fibra, né? Eles usam um negócio assim comprido, né? E o outro que vai por cima coloca a fibra ali no meio e vai batendo nela, né? Sim. Até ela ficar toda parecendo um cabelo, assim. É uma Fica lindo, alteração, né? né? É, e com o cânhamo é mais ou menos a mesma coisa, né? Ele precisa passar por esse processo de amaciamento. E hoje, com a modernização da indústria, existem alguns tipos de maquinário que são do linho, mas já comportam, né, o amaciamento ali do cânhamo, por exemplo. Eu tô vendo muito mais nesses países onde a fibra é legalizada, né, como os Estados Unidos, que eles fazem essas hidroponias, né, essas plantações hidropônicas e tal. Eu percebo, já vejo uma ascensão muito grande, né, desses produtos. E lá, com certeza, eles estão com uma tecnologia, né, que eles estão botando, experimentando e vendo de qual é e melhorando, né, com essas características, essas propriedades físicas, né, da fibra, né, em relação ao conforto. O cânhamo, realmente, ele é muito desconfortável, dependendo muito de como ele é Sim. feito, né, como ele é tecido. Né? Até que essa ribana, gente, lá da etnobotânica, ela é uma ribana rústica, dá pra ver, assim, você pega nela, ela faz meio creque, ela dá uma rusticidade que às sabe? vezes não agrada muito ao toque para determinado tipo de vestimento, né? Isso, Então bora lá, deixa eu te isso, interromper, a gente não exato. consegue Bora. terminar. Gente, vamos falar então um pouquinho da seda, tá? Eu vou falar só sobre... Ai, meu Deus, eu tirei aqui. Falar um pouquinho da seda. Então, a gente tem um probleminha, né? A seda ela é biodegradável, ela é considerada uma fibra sustentável também. Eu tenho visto muitas lives aí, teve uma até do Instituto Rio Moda que foi muito boa, com o pessoal da Dalila Têxtil, e ela, assim, rasgou uma seda para seda que eu fiquei impressionada, né? Porque eu ainda acho, gente, um processo muito antiético, né? Porque para você pegar aquele casulo que eu falei lá no começo, Tá aqui na imagem, que é né, um Rafa, fio o casulinho. contínuo, que é um fio contínuo, que chega a ter, que pode ter até 1,5 km, você precisa matar o bicho da seda. Você precisa cozinhar ele ali vivo dentro do casulo, para você depois mergulhar esse casulo ali numa água quente, matar o bicho e tirar, né, a seda, aquele fio super contínuo, longínquo, enfim. E isso, gente, é um processo um pouco antiético, né? E existem marcas que já trabalham com uma seda orgânica, digamos assim, uma seda selvagem, né? Na verdade, essa é a nomenclatura certa. É uma seda selvagem, que eles já pegam os casulos abertos nas amoreiras e aí já fazem ali com o fio do jeito que ele tá, sabe? Gente, a seda... ela é a principal fibra que você pode ser enganado numa loja, né? Então, porque temos toques de seda, que na verdade é poliéster, é 100% poliéster, não tem nada de seda. E a gente conseguiu uma tecnologia de tecelagem que ela é muito moderna. Então a gente consegue, tanto na fiação do poliéster como na tecelagem, a gente consegue caimentos muito parecidos com o da seda 100% seda, né? E a seda, gente, pra gente descobrir, ela é muito engraçada. Olha só, observem como que ela se comporta. Ela salpica, né? Ela não funde tanto, ela não acende a chama dela, mas ela pipoca, vira umas bolinhas e fica aqui nas extremidades. E quando a gente pega, ele se esfarela, tá? Essas bolinhas, elas se esfarelam, ó. Deixa eu ir de novo. Ó, deu pra ver? Ele pipocou, virou um monte de bolinha. Não sei se dá pra ver as bolinhas ali, ó. Viu? Virou um monte de bolinha. E, gente, o cheiro é de pena queimada, tá? Cheiros de proteína. Olha como é que fica, né? Ele some na nossa mão depois, né? Esse A resíduo. gente comentou aqui que as Se for vendedoras de adoram poliéster, vender poliéster falando que é seda. Agora a gente já sabe como a gente pode ver que não é.
Exatamente. Elas têm uma diferença brusca, tá, gente? Tanto no cheiro, né? O cheiro do poliéster, ele vai ser aquele cheiro muito artificial que incomoda, que coça o nariz, enquanto esse é aquele mais natural, assim. É um cheiro ruim, né? Cheiro de pena queimada não é bom, né? Galinha sapecada, assim, não é bom. Mas é muito fácil de identificar, tanto pelo resíduo, como pelo odor e como o jeito que a chama pipoca. Ela pipoca, sabe? É muito Ô, engraçado. Rafa, eu vou ter que te Gente, interromper de Alan. novo. A gente só tem 10 minutos, Claro, então vamos então fazer a queima de todos agora? Depois e você vai falando só um Bora. pouquinho. Bora fazer a queima da Isso, lã. faz a queima da lã e a gente Tá. já compara com poliéster. Tá, isso. Aí já compara com o poliéster, que eu tô com o poliéster aqui do lado também. Gente, a lã, ó, vamos lá. Alguém perguntou aqui, pena queimada. Seria o mesmo que cabelo queimado? Não, cabelo queimado é a lã, Não, não é a pena. É diferente o cheiro. é... Exato, é bem diferente. Esse da galinha, gente, é estranho, parece cheiro de fazenda, assim, não sei explicar direito. Eu acho que na minha memória afetiva, eu lembro de fazenda, sabe? E esse daqui eu já lembro de cabeleireiro. Então vai lá, fala sobre como que é essa chama pra gente. Gente, ó, eu vou então acender ela aqui novamente, ó. Se vocês... Ela dá uma pipocada, logo apaga. Ai, não foi, peraí. Deixa eu ir de novo, ó. Ela dá uma pipocada, logo apaga. Ela nem pega fogo, tá? Ela nem pega fogo. E o resíduo, gente, ó, ele é um pozinho, tá? Ele é um pozinho. Gente, eu tô tremendo um pouquinho. Eu sempre tremo um pouquinho. Quando eu fico nervosa, eu tremo. Vamos já comparar, ó, o cheiro muito forte, tá, gente? É um cheiro muito mais forte do que o da seda, por exemplo, né? Ele é um cheiro que realmente, ó, sabe? A Olivia já até saiu daqui. Ela pegou um negócio para colocar no nariz dela e foi embora. Gente, só para comparar, então, a gente tem uma fibra que se chama fibra acrílica, que ela surgiu para imitar a lã. Só que ela, gente, ela é feita de poliacrilonitrila, tá? Ela é feita de petróleo. Então, só pra gente ver a diferença entre as duas. Prima do poliéster. Gente, olha a diferença. Olha a diferença. Pegando fogo, tá? Eu vou apagar, né? Antes que pegue fogo na minha mão. E se vocês perceberem, galera, fica uma bola plástica. Fica uma bola plástica bem na ponta, ó, uma bola que, por exemplo, o resíduo da lã, ó, se eu ficar passando a mão, ele vai voltar a ficar branco. Vai ficar bem pouquinho amarelado. Esse daqui, ó, ele fica com uma bola preta, tá? Não sei se dá pra ver direito, mas ele fica com uma bola de plástico, tá? Então, dá pra identificar o plástico e a lã. Né? O plástico e o cabelo. E o poliéster, qual a diferença dele para acrílica? Não muita. Não muita. Deixa eu pegar aqui um pedacinho de poliéster. Ó, eu tenho um crepe de malha aqui, né? Só para mostrar também que o poliéster, a gente tem o crepe tanto em tecido plano, eu tinha um aqui em cima, não sei cadê ele. Tanto em tecido plano como em malha, né? Para mostrar como essas fibras, elas são, né? Assim, a fibra, ela tem ali uma característica física, só que dependendo do tecido, essas características também elas vão se modificando, né? Ó, gente, só para vocês verem, ó, olha como ele acende. Nenhuma das naturais fez isso, né? Não. Eu vou até apagar que eu tenho medo, tá? Ó, e ela fica, deixa eu tentar focar aqui, ó, com uma bola plástica, tá vendo? E um cheiro muito forte, cheiro de químicos, né? De coisas químicas, de petróleo queimado mesmo, igual sabe? queimar uma sacolinha plástica. Aí, né? galera, é como queimar uma sacolinha plástica, exatamente. E aí, gente, a gente tem uma diferença boa. É porque aqui eu tenho um poliéster, né? Um crepe de poliéster.
E aqui eu tenho uma poliamida, né? A poliamida, ela também é uma fibra sintética, só que ela é muito misturada, ela é muito lisinha e ela funciona muito com misturas, né? Ela é muito conhecida como lycra também, quando ela é misturada ao elastano, né? A poliamida misturada ao elastano é a lycra. A diferença básica, gente, entre a poliamida e o poliéster é essa bola de resíduo que ele cria, tá? Geralmente o poliéster ele vai escurecer, ó, a bola, tá? Vai ficar uma bola escura. E essa daqui, ela fica uma bola meio clareada, meio acinzentada, assim, sabe? Então a gente também consegue perceber a diferença, ó, entre a poliamida. Ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver, ó. Pega fogo igual, mas o resíduo fica uma bolinha clara, né? bem aqui do lado. Ele fica um pouco mais claro. E aí dá para identificar, né? Mas eu acho que, assim, a questão da poliamida é o toque, né, gente? Eu sempre identifico a poliamida com toque. É claro que hoje em dia a gente tem umas fibras artificiais, que é o modal, por exemplo, que você já consegue ter essa característica de lisinho e gostoso e confortável e geladinho, né? Como uma imitação da poliamida, né? Mas a poliamida, eu já acho fácil de identificar a fibra pelo toque. Ó, gente, eu queimei e ele fica com resíduo da cor do tecido, tá vendo? Ele escurece bem pouquinho, muito diferente desse, que fica todo preto. Muito legal, Rafa. A gente agora consegue ter uma noção de qual é a fibra, né? Porque muita gente vai na loja de tecido, como o Serginho estava falando, a gente pede uma seda e eles dão um poliéster, a gente pede um linho, agora eles também dão um poliéster. Então é uma forma da gente tentar identificar um pouquinho disso, né? Então isso é bastante interessante. Sim. Rafa, a gente tem 3 minutinhos para você responder uma perguntinha do Serginho e para a gente se despedir. O Serginho perguntou aqui, ó, vou pôr a pergunta dele na tela. Qual a diferença entre linho, cânhamo e algodão em termos de sustentabilidade? Ele quer comprar roupa sustentável. Qual dessas fibras é mais interessante para ele escolher na hora dessa compra? A mais sustentável? Cânhamo. Mas das que a gente consegue comprar, se a gente for analisar algodão e linho, ainda não sei dizer. Ainda não. Só se ele partir para um algodão orgânico, de cultura familiar, algo desse tipo, que tenha um pouco desse propósito. Só que ele precisa se lembrar que a roupa dele não vai ter a mesma durabilidade do que a de um algodão convencional, por exemplo. Também não vai ter tanto, porque uma fibra... não vai ser uma fibra, um tecido tão fino, tão delicado, né? Por causa da fibra curta, ele vai ter muito peeling, né? Vai ter muito peeling, exatamente. Muita emenda ali na torção, que quando é friccionada, lavada, sofre abrasão ali, aí ela, pumba, ó, vai para fora e faz aquela bolinha, né? Então aquela bolinha já é um sinal de que a fibra é curta e de que aquela peça ela não vai ter uma qualidade tão boa. Ela pode fazer um furo ali, ela, né, vai ter uma propensão a rasgar maior do que as outras. Sim, é sempre os prós e contras desse mercado da moda. A gente tem vários momentos, né, que a gente acha que é mais sustentável, mas ela não tem durabilidade. Então acaba tendo várias coisas para colocar uma fibra balança, sustentável. Né? Sim, uma fibra sustentável que eu não consegui falar, que foram as artificiais, nem entrei nas artificiais direito, né, gente? A viscose, o tencel. Serginho, procura o tencel. Eu acho que o tencel, hoje em dia, ele usa o mesmo circuito produtivo da viscose, só que com madeira de origem de reflorestamento e gastando menos água e menos energia para ser produzido. Mas ela também tem uma durabilidade limitada, como a da viscose, né? Então ela tem ela é um pouco mais durável. Muito alta, né? Então quando você lava, encolhe, quando você usa, laceia e assim sucessivamente. E com o tempo vai fazendo buraco, vai furando muito com facilidade, né? Sim. Mas ela tem. Mas ela ainda é mais durável do que a viscose. Sim, é mais responsável. Sim. Rafa. E principalmente quando ela é construída em sarja. Sim. Vamos. A gente precisa encerrar, Rafa. Desculpa, mas eu preciso ainda chamar a Holmes aqui pra gente finalizar. Mas a gente amou, tá todo mundo aqui só elogiando, foi incrível. A gente marca uma próxima, se a gente tiver mais assuntos para falar que a gente tem nessa questão das fibras.
E foi ótimo. Aqui está todo mundo elogiando. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que Muito agradeço, obrigada por participar da Conversa meninas. Desfiada com a gente. E a gente se encontra numa próxima. Um beijo. Tá bom. Um beijo. despede aí. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Beijo, Rafa. Agora volta, Holmes, pra gente conversar mais um pouquinho. Beijo. Beijo. Como é que sai? Saiu. Então, aqui estou chamando a Romilda de novo. Vou tirar a imagem aqui de fundo. Oi, voltei. Oi, Holmes, fala com o pessoal aí. Tem umas perguntas. O Serginho fez aquela perguntinha. Você quer complementar com alguma coisa da sustentabilidade? Não, eu queria aproveitar, porque a gente sabe que o tempo tá acabando, né? Foi muito rápido, foi muito legal. Ainda. Isso, a gente teve uns probleminhas no começo que a conexão da Rafa estava travando, mas não perdeu a parte que a gente mais queria falar, né? Que acha que era o verdadeiro motivo da live, que é a queima, para as pessoas entenderem mesmo como que acontece, como que o tecido se comporta, para você não ser enganado, né? Sim. E eu acho que é super legal depois, quem puder tiver uns tecidinhos em casa e fazer uns testes. Porque é muito divertido. Né? Porque foi bastante interessante. Sim, porque na hora que chega a chama, para você ver como o tecido se comporta, ter sempre um pirex, alguma coisa com água, né? Para você rapidinho não se queimar, não acontecer nada. Mas para você perceber, principalmente os cheiros, né? Essa coisa que ela falou, o que é natural, ele vai ter sempre esse cheiro de papel queimado, de pelo queimado, de cabelo. E as químicas, elas vão ter esses cheiros de plástico, né? Aí vão variar algumas coisinhas. Dizem, igual cheiro, aquele cheiro, fala, eu adoro esse cheiro, que é acre. Um cheiro acre. Só você queimando para você conseguir identificar. É um cheirinho que pinica o nariz. Né? Então é legal fazer esse experimento em casa com cuidado, né? E eu acho que isso faz com que a gente se apaixone ainda mais pelos tecidos, procure saber, olhar as etiquetas da roupa, olhar quais são as informações que tem ali, as composições, porque uma coisa que a gente vê é que o poliéster, ele domina o mercado e ele consegue imitar no tato muito essas outras fibras naturais, né? A gente acha que o tecido bom é o que tem um toque gostoso. Claro, todo mundo quer conforto, né? Tá em contato com o seu corpo. Você não quer nada que te pinique, que te irrite, que dê coceira. Mas é legal olhar as etiquetas, prestar atenção nas etiquetas das roupas para saber. E na hora que for comprar também, né? Outra na hora que coisa você que for é legal comprar. falar dessa história da queima é quando a gente pensa assim, querendo ou não, a gente nunca pensa no ruim, né? Mas pensa você, ou, tipo, algum lugar que está incendiando. Uma pessoa se queima ou derruba fogo na pessoa. Uma pessoa vestida de poliéster, aquele plástico vai agarrar na pele, vai ser uma coisa tensa, né? Pelo menos as fibras naturais, elas apagam logo, né? Não fica propagando essa chama no seu corpo. Sim, inclusive as pessoas que eu fiz uma época, a época que eu tinha confecção, eu fazia dolman, né? Aquela roupa de chefe, e tem toda uma norma técnica para você desenvolver produtos de uniformes. Então, a dolma tem que ser de algodão, porque o algodão, vocês viram que a chama não pega rápido, o plástico ele vai queimar e grudar na pele. E o plástico, o sintético, é o plástico que é um mesmo, plástico. Não deixa de ser. Sim, então às vezes você vai comprar para fazer uma doma um tecido um pouco mais barato, mais em conta, mas tem essa questão da segurança, né? A pessoa tá trabalhando com fogo, então a gente tem que ter esse cuidado. Sim, a Rafa fez um comentário aqui, cadê? O acetato tem cheiro de vinagre por causa do ácido acético. Então essas coisas que a gente tem que... né? Sim. Amiga, 1 minuto e 14. Lembrando que a gente está colocando todas as nossas lives no canal Conversa Desfiada, tá ficando salvo aqui, tá? Hoje a gente começou pelo Nalu Moda e cada vez a gente vai estar fazendo em algum lugar. Eu acho que é muito legal a gente voltar com a Rafa para complementar, falar mais das artificiais e mais das químicas, né? E a gente continua pedindo para que vocês sugiram, depois façam comentários, mandem sugestões pra gente, porque a gente quer fazer essa conversa sempre que sejam coisas do interesse de vocês, né? Às vezes a gente surge aqui com uma ideia que pode se desdobrar em várias outras. E isso que é o nosso desfiar, né? Essa brincadeira. Sim. Gente, por favor, vai acabar em 10 segundos, eu só preciso falar uma coisa.
Foi ótimo, muito obrigada. Preciso que vocês sigam a gente lá no canal do YouTube, porque a gente precisa de seguidores para poder conseguir personalizar o link. Então, espero que vocês curtam a gente lá também. Conversa Desfiada no YouTube. Homes, obrigada, foi ótimo. A gente volta Beijo, na gente, próxima obrigada. sexta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau!